Hoje, a gente vai mergulhar num dos casos mais arrepiantes da história recente do México. É uma história sobre uma caçada a uma figura que, sério, aterrorizou uma nação inteira. E o mais bizarro de tudo? A pessoa culpada estava ali, o tempo todo, bem debaixo do nariz de todo mundo. Vamos desvendar a história por trás do documentário da Netflix, A Dama do Silêncio. Imagina só, finalzinho dos anos 90, Cidade do México. Aquela agitação de sempre, milhões de pessoas vivendo suas vidas. Mal sabiam elas que, ali, nas sombras daquela metrópole gigante, uma ameaça estava prestes a começar um verdadeiro reinado de terror que duraria quase uma década. E olha, isso não foi algo que se resolveu rápido, não. Foram 7 longos anos de crimes, de 1998 até 2005. Pensa o que é viver com essa ameaça constante, onde o medo vira parte do dia a dia de uma cidade inteira. No começo, pareciam só crimes isolados, sabe? Tragédias, mas sem ligação aparente. Só que, à medida que mais corpos apareciam, um padrão começou a surgir. Um padrão aterrorizante que conectava os assassinatos de um jeito que ninguém esperava. O alvo era chocantemente específico: mulheres idosas, atacadas dentro da segurança de suas próprias casas. A pessoa por trás disso não escolhia vítimas ao acaso, ela caçava, literalmente, as avós da cidade do México, transformando seus lares em cenas de crime. Então, o perfil ficou inconfundível. Mulheres idosas, sempre na cidade do México, abordadas por alguém que primeiro ganhava a confiança delas para depois atacar. A conclusão era inevitável. Uma pessoa assassina, metódica e muito cruel estava solta. E aí a caçada começou. A imprensa logo deu um apelido para essa figura, a Mata Viejitas, que é algo como a matadora de velhinhas. O nome pegou, mas a pessoa por trás dos crimes continuava sendo um fantasma, sempre um passo à frente de uma polícia que, claramente, não estava preparada para um predador assim. O número final é assustador. Mais de 40 mulheres assassinadas. Cada número desses era uma vida, uma família destruída. Isso só aumentava a pressão e a urgência para encontrar quem estava por trás dessa carnificina toda. E claro, o caso virou um frenesi na mídia. Os jornais, a TV, todo mundo noticiava cada detalhe macabro. Isso jogou uma pressão absurda em cima da polícia e transformou a caçada num verdadeiro espetáculo nacional. A pergunta ecoava pelo México inteiro. Quem seria capaz de uma brutalidade dessas? Choviam especulações, teorias, mas olha, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para a verdade chocante que estava prestes a vir à tona. E então, quando tudo parecia perdido, o caso deu uma guinada. Uma reviravolta daquelas, uma pista crucial apareceu e, de repente, tudo que a polícia e o público achavam que sabiam sobre a Mata Viejitas estava completamente errado. Por anos, a polícia trabalhou com base em testemunhas que descreviam o assassino como um homem forte, que talvez se passasse por enfermeiro. Eles estavam procurando a pessoa errada, com um perfil totalmente equivocado, enquanto os crimes continuavam acontecendo. É como a própria sinopse do documentário da Netflix aponta. A captura revelou uma suspeita totalmente improvável. A pessoa por trás de toda essa brutalidade não se encaixava em nenhum estereótipo de assassino em série. Foi algo que desafiou todas as expectativas. E é exatamente essa saga inteira que o documentário A Dama do Silêncio explora. Lançado em 2023, ele mergulha fundo em todos os detalhes, em todos os aspectos desse caso tão complexo. E a história tem muitas camadas. O documentário não é só sobre o crime em si, sabe? Ele vai além. Tem uma parte super investigativa, um estudo psicológico profundo e ainda faz uma crítica bem contundente a esse circo que a mídia criou em volta do caso. No fim das contas, o documentário amarra todas essas pontas. Ele mostra as falhas de investigação, o pânico da população e, claro, a revelação chocante da identidade da pessoa que deixou uma cicatriz tão profunda no México. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que é bem perturbadora. Como é que alguém consegue cometer tantos crimes por tanto tempo sem levantar nenhuma suspeita? A resposta para isso talvez diga mais sobre a nossa sociedade do que sobre a própria pessoa que cometeu os crimes.